Eu queria pedir a todos, durante a palestra, vocês podem fazer as perguntas, tanto na aba de chat quanto de perguntas e respostas. Nós veremos e passaremos as perguntas para o Alex. Sejam todos bem-vindos. A UTCAL sempre está preocupada com a capacitação do pessoal. Só queria alertar a todos que estão aqui. Já esses primeiros minutos já temos uma boa participação. Nós vamos ter o nosso summit presencial, se as vacinas entrarem no tempo certo, forem todas homologadas, etc. e tal, nós certamente ficaremos mais tranquilos em realizar o nosso evento. O Summit UTC, a ser promovido em 20 e 21, ano que vem, será em agosto, dia 24 a 27 de agosto. Será logo no início do segundo semestre. Espero que tenhamos a oportunidade de todos nós nos reunirmos, começarmos a matar as saudades e ver como é que passamos por essa pandemia, né? Eu, por exemplo, passei tendo Covid. Então, é uma vida agitada, essa da Covid. Bom, como eu estava falando, nesse ano 2020, nós já tivemos 19 webinários. No ano que vem, pretendemos fazer o nosso summit em agosto. Espero ter uma frequência realmente significativa. Nós temos uma atividade muito forte a ser realizada nas consultas públicas dos órgãos reguladores. O pessoal da ANEEL e da Anatel, principalmente, tem emitido inúmeras consultas públicas sobre todos os assuntos. No ano que vem, um ano vai ser especial, vai ser o leilão do 5G, tratamento do compartilhamento de infraestrutura, enfim, nós temos que discutir o espectro de frequências para o setor das utilities, principalmente o setor da energia elétrica. Então, temos bastante trabalho no ano que vem. Eu convido a todos vocês a trabalharem com a gente. Também, quem estiver interessado, a UTCAL vai abrir um GT, um grupo de trabalho de segurança cibernética, especialmente para resolver, escrever o white paper, escrever as referências, melhores práticas da segurança cibernética para, especificamente, o setor elétrico, porque nós vamos trabalhar em conjunto com a CPFL, que está propondo um P&D de segurança cibernética. Então, temos muito trabalho à frente. Quem quiser colaborar conosco e participar do grupo de trabalho será muito bem-vindo. O Alex está voltando. Nos 19 eventos que nós tivemos, esse é o primeiro em que o palestrante sai fora. Alex, é com você. A primeira. Oi, gente, desculpe, eu tive um probleminha técnico aqui, mas já estou de volta e já consigo projetar. Se vocês puderem me passar aí a... É seu, pode ir. Bom, falando um pouquinho de mim, para quem não me conhece, meu nome é Alex, eu sou executivo de soluções IoT dentro da Tivit e já vivo nesse mundo de IoT há algum tempo. E queria contar um pouquinho para vocês do que eu vivenciei ao longo desses anos e o que eu venho encontrando de maiores dificuldades e os maiores desafios desses projetos. Eu vou falar um pouquinho sobre as perspectivas de mercado de IoT, o que está acontecendo no mundo de IoT, um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, os principais componentes de uma solução IoT, quais são as preocupações que você deve ter quando você vai implantar e operar um projeto de IoT
e como escalar esses projetos. E vou contar um pouquinho dos cases que a gente tem aqui na Tivit, tá? Vocês fiquem à vontade para mandar suas dúvidas aí, que no final a gente responde. Então, eu queria começar falando com vocês sobre as perspectivas de mercado. Para essas perspectivas de mercado, eu estou me baseando um pouco numa pesquisa realizada pela Microsoft, que essa pesquisa focou em decisores, 3.000 decisores, entrevistou 3.000 decisores de algumas grandes indústrias, de algumas grandes potências mundiais, né, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, China, sempre focando em decisores e empresas com mais de 1.000 funcionários. Tá? A Microsoft é o segundo ano que ela divulga essa pesquisa, que é o IoT Signals, e está disponível se vocês quiserem baixar. Tá? E uma coisa interessante que essa pesquisa demonstrou é que a IoT continua crescendo, né? Quer dizer, em relação à pesquisa de 2019, a adoção de IoT continua a crescer. Ela passou de 85% das empresas que usavam a tecnologia de IoT para 91% esse ano, né? Quer dizer, em 2019 foram 85% e esse ano já está em 91%. E 83% desses adotantes, eles têm pelo menos um projeto que atingiu o estágio de uso, em comparação com 74% que existiam em 2019. Tá? Então, são números que mostram que a IoT, pelo menos nessas potências, ele está com uma tendência de alta. Em relação à criticidade para o sucesso, 90% das organizações elas consideram que a IoT é crítica para o negócio, para o sucesso dos seus negócios, em comparação com 88% do ano passado. E 94% estão satisfeitas com a adoção da IoT na organização, contra 92% em 2019. Né? E 95%, esse é um dado muito, muito relevante, que 95% das organizações elas preveem usar a IoT tanto ou mais do que elas fazem hoje. Né? Então, a tendência continua sendo de alta. Nos principais motivadores para a adoção de IoT, a gente vê que as organizações elas estão utilizando a IoT como parte de uma mudança cultural, para aumentar a produtividade, reduzir custos e proteger os seus ambientes. Então, a gente vê aqui algumas motivadores para a adoção de IoT que são bem impactantes, como segurança, otimização das operações, garantia de qualidade, produtividade, estão sendo bem considerados por essas empresas. Dentro das indústrias, olhando os top cases que estão sendo utilizados pelas indústrias, o IoT ele está sendo utilizado para obter eficiência de diferentes maneiras. Né? Cada indústria utiliza a IoT com uma finalidade específica. Então, eficiência e produção a gente vê em destaque na manufatura, otimização da cadeia de suprimentos no varejo, monitoramento de recursos em saúde, manutenção de ativos de campo para energia, saúde, serviços públicos, petróleo e gás. Então, aqui, quando a gente olha energia e utility, a gente vê os use cases muito ligados à smart grid, à smart metering, né? Sempre procurando automatizar ao máximo essas soluções. Dentre os benefícios percebidos na adoção de IoT, os maiores benefícios estão em eficiência nas operações e redução de custos, mas também com um destaque muito grande para a qualidade. Né? Então, você vê que os principais benefícios percebidos estão muito associados à eficiência, à produtividade, como aumento da eficiência das operações, possibilidade de funcionários serem mais produtivos. Todos estão buscando muito esse tipo de benefício, né? A redução de custos, otimização das operações. E os principais benefícios percebidos, os principais desafios na implantação, eles estão associados sempre à complexidade técnica, falta de orçamento e
focando também na dificuldade de obtenção do ROI. Eu tenho visto nos projetos de IoT que essa é uma das maiores dificuldades na hora de você pensar um projeto IoT. É como você obter o ROI sobre o projeto. Porque, no fim das contas, a área de tecnologia, ela geralmente, e também a área de negócio, eles geralmente são favoráveis à adoção, mas quando chega na área financeira, a área financeira é mais pragmática e quer entender qual é o ROI da solução. E muitas empresas têm dificuldade de comprovar esse ROI, né? Então, a gente vê aqui muitos desafios voltados para o ROI e também na complexidade técnica dessas soluções. E por que as POCs falham, né? Quase todas as empresas envolvidas na pesquisa, elas experimentaram alguma falha durante a prova de conceito. Praticamente todas. Quase um terço falham durante as POCs. A dificuldade de dimensionamento durante a POC, ela ocorre principalmente na integração de vários componentes de IoT, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E esse problema ele se torna ainda mais desafiador à medida que a gente vê diferentes fornecedores para entregar uma solução IoT. Quando a gente mistura vários fornecedores para entregar uma única solução. Tá? E um terço das empresas apontam um alto custo para escalar esses projetos de IoT, o que também é uma coisa bem significativa, é um desafio muito importante que tem que ser analisado. Falando um pouquinho de Brasil, em 2019 foi aprovado o Plano Nacional de IoT. Né? Esse plano ele tinha o objetivo identificar o impacto de IoT no Brasil, definir as verticais para estímulo da adoção no Brasil e, finalmente, estimular esse desenvolvimento. Nesse plano foram selecionadas 4 verticais. A vertical de cidades, onde você tem vários casos de uso que estão sendo incentivados, como monitoramento por vídeo, videossegurança, medidores inteligentes para utilities, controle de tráfego, iluminação pública, todos são use cases que estão sendo apontados como primordiais para essa indústria e como grande benefício que a IoT pode trazer. Né? Quando a gente olha para a saúde, a gente vê localização de ativos e pessoas como uma tendência muito forte, monitoramento de pacientes, diagnóstico de infecções hospitalares. No rural, a gente vê gestão de desempenho de equipamentos, gestão de pragas, monitoramento meteorológico. E indústria, a gente vê muita integração na planta produtiva, gestão de estoque, predição de falha de equipamentos. São use cases que estão sendo fomentados para a indústria. E aí, mais recentemente, né, nesse último mês, o governo, o Senado, na verdade, ele votou a desoneração dos impostos de telecomunicações para a IoT, que isso pode acelerar o desenvolvimento, né, porque está retirando impostos que estavam sendo cobrados da comunicação. Isso pode incentivar muito a adoção de IoT em vários use cases que dependem muito desse tipo de comunicação e gerar muitos empregos, consequentemente. Né? Então, a gente acredita que a sanção presidencial deve ser feita ainda esse ano, provavelmente, e 2021 já está no orçamento do governo essa desoneração. E como que funciona uma solução IoT? Né? Quais são os componentes de toda a solução IoT? A gente tem como principais componentes, primeiro, as coisas. As coisas são o que a gente quer monitorar. Pode ser um ambiente, pode ser uma pessoa, pode ser um equipamento. Depois a gente tem os sensores e atuadores que vão, de alguma forma, interagir com essas coisas para coletar esses dados e enviar essas informações. A gente tem as redes de comunicação, que são necessárias para que esses sensores e atuadores enviem as informações para a nossa internet ou para a nossa aplicação, onde você vai dar sentido às informações, onde você vai dar visibilidade dessas informações, transformar todos esses dados em inteligência para o cliente final. Tá?
Então, cada componente ele possui suas características e desafios específicos, que eles exigem muito conhecimento especializado, né? Então, você geralmente, uma coisa que é muito, um engano muito frequente é considerar a IoT como uma tecnologia. A IoT não é uma tecnologia, ele usa várias tecnologias para entregar uma solução. Aqui, alguns exemplos de coisas, né? Que podem ser consideradas as coisas? A gente tem equipamentos industriais, um tipo de coisa na indústria, né? Aqui eu procurei focar nos segmentos que estão sendo incentivados aí no Plano Nacional de IoT. A gente pode destacar coisas, equipamentos industriais, estoque, pessoas, ambientes. Em saúde, eu posso considerar ativos, equipamentos também, staff, pacientes, medicamentos. Na área de agro, a gente pode considerar máquinas, solo, ambiente, animais, rebanhos. E nas cidades inteligentes, alguns exemplos também são os medidores de consumo, tráfego, iluminação pública e eventos. Em sensores, existem vários tipos de sensores. Aqui eu estou colocando só alguns para exemplificar para vocês. Mas quando a gente fala, por exemplo, sensores de ambientes, eu tenho uma infinidade, como sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores de gás, de luminosidade, sensores sonoros, de proximidade. Eu tenho o exemplo de crachás, sensores de presença ou até câmeras. Sensores de máquinas, a gente tem como exemplos rastreadores, medidores inteligentes, sensores de vibração. E químicos, a gente tem sensores de solo, que você consegue colocar alguns sensores para medir irrigação, umidade do solo, presença de algum agente químico no solo, e até pílulas, né? Talvez vocês não saibam, mas já existem pílulas ingeríveis que elas se comunicam de dentro do seu organismo para indicar a presença de algum componente químico, alguma coisa do tipo, tá? E quais são as comunicações que a gente pode utilizar para IoT? Na verdade, não tem uma regra, né? São várias comunicações que podem ser aplicadas dependendo do use case, dependendo do caso de uso que você tenha, você vai analisar qual é a tecnologia de comunicação adequada para aquele caso de uso. Aqui a gente tem alguns exemplos como Bluetooth, RFID, rede mesh, Zigbee, Ultra Wideband, Wi-Fi, as redes de telefonia que todo mundo já conhece. E também a gente está vendo um crescimento muito grande agora das redes de baixa potência, como LoRa, Sigfox e Narrowband IoT, que deve ter um crescimento bem significativo agora com a desoneração dos impostos. Mas LoRa e Sigfox já estão sendo bem usados, bem utilizados, principalmente nas grandes cidades do país. E você tem também, na parte de internet, você tem a parte de infraestrutura. Você pode ter uma solução cloud, uma solução on-premise. Então, são vários componentes que vão indicar qual é a sua solução. E esse painel mostra um pouco do que foi retratado naquela pesquisa da Microsoft, do porquê da complexidade e dificuldade de escalar e ter sucesso em projetos de IoT, né? A matriz de responsabilidade ela é muito complexa, né? Porque você tem as coisas que hoje são suportadas por uma equipe, você tem os sensores que vão ser instalados nessas coisas, as redes de comunicação que têm que se comunicar com esses sensores, e a internet também, que envolve a solução, a transformação desses dados em informação. Então, como você tem vários componentes na solução, você tem a necessidade de várias equipes especializadas ou várias empresas, o que acaba tornando essa solução um pouco mais complexa na hora de implementar, de escalar e acabam tendo falha, como já foi demonstrado na pesquisa. Então, pensando em desenhar um projeto IoT, quais são as coisas que eu preciso me preocupar, né? Isso daqui são todos os componentes que você precisa se preocupar para
implantação e operação de IoT. Então, quando você vai definir a sua solução, a primeira coisa que você tem que fazer é focar no problema, né? Qual é o objetivo da solução? Qual é o problema que a solução deve resolver? Quando você tem o problema definido, é importante que você você consiga levantar todos os custos diretos e indiretos associados a esse problema. Isso vai ser fundamental na hora de você montar o ROI do seu projeto, né? O que deve ser monitorado? Eu defini o meu problema, mas para resolver esse meu problema, o que eu preciso monitorar? Quais são as informações que eu preciso extrair para conseguir demonstrar, para conseguir monitorar o que eu preciso, né? Qual é a frequência em que eu preciso capturar essas informações para atingir os meus objetivos? E, além da captura, com que frequência eu preciso receber essas informações? Com que velocidade eu preciso dessas informações em tempo real? Não, eu não preciso. Eu posso receber essas informações uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Tudo depende do caso de uso e qual é o seu objetivo, né? Então, por isso, esses são fatores muito importantes de você definir, muito bem definido no desenho do projeto, qual é o seu problema e o que você quer resolver. Depois a gente passa para o primeiro componente real, né, que são as coisas. Primeiro você tem que ver se essa coisa que você quer monitorar, se ela possui todas as informações que você precisa para resolver o seu problema, né? Depois que você viu, realmente essa coisa ela tem todas as informações que eu preciso, mas ela tem alguma forma de disponibilizar, de conexão para disponibilizar essas informações? Eu consigo botar um sensor nesse equipamento, por exemplo, para coletar essas informações? Se eu consigo, é necessário algum protocolo específico para interpretar esses dados? A gente sabe que quando a gente fala de utilities, principalmente, eu vou dar o exemplo de medição inteligente, né, porque é um exemplo muito comum em todas as utilities. A gente sabe que os parques são extremamente heterogêneos, você tem diversos fabricantes de medidores distintos, em que cada fabricante tem uma forma de conexão, cada fabricante tem um protocolo específico, e você precisa saber se essas coisas, se você tem acesso a esse protocolo para conseguir extrair essas informações, né? E extraindo essas informações, esse equipamento, ela me permite que eu extraia as informações na frequência que eu preciso, é uma outra questão que tem que ser levantada. Quando a gente vai para os sensores, a primeira coisa que você precisa saber é se esse sensor ele consegue se conectar a essa coisa, ler e enviar as informações. Porque ele precisa conseguir se conectar, precisa ter o conector específico, o conector adequado, ele precisa conseguir ler, receber, interpretar essas informações e enviar, né? Outra preocupação muito importante na hora de você definir o sensor é saber se ele é robusto o suficiente para trabalhar nas condições de trabalho em que ele será exposto. Então, a gente pensa nos medidores inteligentes, a gente sabe que os medidores muitas vezes ficam expostos, eles vão ficar expostos ao tempo, ao sol, à chuva, a vento. Isso é um fator muito importante de você pensar, porque esse tipo de coisa vai impactar diretamente nos seus serviços de campo, né? Outra questão importante de sensores é você saber se esse sensor ele vai ter alguma fonte de alimentação de energia, né? Nos sensores nos medidores de energia é muito simples, porque a energia está ali disponível, só que a gente pensa, se a gente for para o cenário de água e gás, por exemplo, eu não tenho energia para alimentar esse sensor, digamos assim. Então, eu preciso que essa bateria ela tenha uma vida útil suficiente para suportar a minha operação e os dados que eu preciso enviar, sem que isso impacte também nos serviços de campo, no aumento da substituição de equipamentos, né?
Então, a autonomia desse sensor vai ser muito importante. Outra coisa, o alcance dessa antena, da antena desse sensor, ela é suficiente para trabalhar com a rede que eu preciso, com a rede que está disponível? Então, é muito importante você entender que todos esses componentes eles estão muito conectados, eles são muito dependentes um do outro, né? Se minha rede, por exemplo, de comunicação ela estiver fora, esse sensor ele consegue armazenar as informações também para me enviar no momento posterior, quando essa rede voltar, ou eu perco todas as informações? Outra coisa muito importante que a gente tem visto crescente são os ataques a sensores IoT, né? Então, esse sensor ele também precisa possuir mecanismos de segurança que protejam não só os dados, como a operação, né? Imagina nesse cenário também de medidor inteligente, se algum agente externo consegue fazer o corte e religação de um cliente através de um ataque. Isso também seria um dano muito grande para as empresas, né? E qual é a vida útil desse sensor, né? Quanto tempo ele dura, não só a bateria, mas todos os componentes que estão dentro. E por fim, sensor, qual é o custo de cada sensor desse? Porque isso vai ser fundamental na hora de eu montar o meu business case e de eu calcular o meu ROI. Não adianta eu ter o melhor dos sensores do mundo, que me atende de todas as formas, só que o custo dele é inviabilizar o projeto, né? Aí a gente vai para as redes de comunicação. As redes de comunicação, por muito tempo, eu acho que ainda hoje, elas são um dos componentes de maior impacto financeiro nos projetos, né? Então, ela tem que ser escolhida com muita cautela, com muito estudo, muita análise. Você precisa entender qual é a cobertura necessária da sua rede de comunicação, se ela atende todos os sensores, os locais onde você vai instalar esses sensores, se ela está disponível, né? Quais são as formas de garantir essa minha comunicação da mesma forma dos sensores para evitar qualquer tipo de ataque, né? Qual é o tamanho dos pacotes, o consumo de energia e a latência dessa rede? Isso também depende muito do caso de uso. Casos de usos distintos, eu estou usando aqui, falando muito de medição inteligente, mas existem diversos casos de uso, como localização, que eu posso utilizar outros tipos de comunicação, como Bluetooth Low Energy, e acessando redes Wi-Fi, em que você consegue montar redes privadas também com mais facilidade para atender essas soluções, né? Então, são coisas que precisam estar analisadas. Outra coisa é qual é o investimento necessário para montar essa rede, né? E qual é o custo de manutenção e utilização. Ainda em medição inteligente, a gente tem visto alguns use cases bem interessantes, utilizando as redes de baixa potência, como eu falei, como LoRa, Sigfox, Narrowband. Elas têm já redes públicas espalhadas pelo Brasil, nas principais cidades do Brasil, todas já são cobertas por esse tipo de rede, mas eu entendo que as concessionárias também atuam em diversas outras redes remotas. Então, você pode, para operar com essa mesma opção de rede, você pode fazer uma extensão dessa rede, por exemplo, ou você pode fazer uma rede privada. Quer dizer, são muitas opções que você tem que calcular para você definir qual seria o cenário adequado para vocês, tá? Aí, quando a gente vai para software e plataforma, é muito importante a gente definir, junto com o problema lá, quais são as funcionalidades que eu preciso para operar essa solução, né? E uma coisa que a gente tem visto muito já são as soluções prontas de nicho. Será que já existe alguma solução pronta para atender a minha necessidade? E saindo um pouco da solução de medição eletrônica, medição inteligente, existem diversas outras soluções, diversas outras aplicações que já existem prontas no mercado para IoT com foco específico, né? A gente vê muitas startups fazendo isso, com soluções muito boas.
que vocês podem aproveitar ao invés de desenvolver internamente. Mas você pode também optar por desenvolver internamente. Então, é uma outra coisa a você analisar, um outro ponto a ser analisado. Depois que você pensou na operação, está na hora de pensar na parte analítica disso, né? Como que eu vou conseguir extrair os dados, insights desses dados coletados? Eu já tenho aqui uma montanha de dados, eu tenho um data lake enorme, mas o que eu faço com esses dados todos? Está na hora da gente começar a gerar informação produtiva que tragam para a gente resultado diferencial. Será que eu consigo, com essa solução, utilizar a inteligência artificial para me dar outros benefícios? E, por fim, qual é o custo de implantação e sustentação dessa solução? Vale a pena você comparar o seu custo desenvolvendo internamente com o custo de contratação de uma solução? São coisas que têm que ser levadas em consideração. Infraestrutura. Quais as necessidades que eu tenho para rodar essa aplicação, atendendo todas as regras as necessidades de negócio, de processamento, de armazenamento de dados? Qual é a infraestrutura que eu preciso para manter essa solução? Eu devo utilizar uma infraestrutura interna ou nuvem? Quer dizer, muitas empresas, indústria principalmente, elas optam por utilizar infraestrutura interna para não deixar a rede industrial dela exposta na internet. Então, são várias opções, dependendo do caso de uso, que você tem que analisar. Se você escolher uma nuvem, qual é a nuvem que eu vou utilizar? Existem várias opções no mercado. Qual que tem os melhores aceleradores? Quais que se integram melhores com meus sistemas internos? E qual o custo de cada uma delas? E qual o custo para implantar e sustentar essa minha solução? Pensando em serviço de campo, a gente tem, será que meu time de field ele conhece meus equipamentos? Ele conhece meus equipamentos, mas será que eles podem instalar e manter os sensores e a telecom também? Será que esse é um skill que eu tenho dentro do meu time ou que eu posso desenvolver dentro do meu time? Eu tenho equipe de manutenção preparada para isso em todos os locais onde eu preciso fazer as instalações? Se eu tiver equipes diferentes fazendo esse tipo de análise, quando eu tiver uma falha em campo, quem que vai me dar o resultado? Quem que vai me dar o motivo da falha? Vai ser a minha equipe ou a equipe que instalou o dispositivo? E qual é o custo de instalação e manutenção desses sensores em campo também? São coisas muito importantes de você levantar. E, por fim, o monitoramento, né? Qual é a necessidade de disponibilidade e monitoramento dessa minha infraestrutura de rede, de sensores, né? Qual o SLA que eu preciso atender para estar aderente às necessidades do meu negócio? Eu posso aproveitar a estrutura que eu já tenho disponível, geralmente todas as utilities elas já têm um centro de operação, né? Será que essa estrutura ela pode ser reaproveitada para fazer um monitoramento também dos meus sensores? E qual o impacto no caso de interrupção dos sensores ou da rede de IoT? Quer dizer, pensando em medidor inteligente, o cliente, eu sei que ele está medindo, ele não me reclamou de falta de energia, mas o meu sensor não está me mandando informação. Qual seria a urgência de atendimento de uma interrupção dessa, né? E qual é o custo de implantação e monitoração desses ativos? Então, esses são alguns dos componentes que a gente analisa quando a gente está fazendo o desenho de uma solução IoT. Tá? E quais são as opções de implementação de uma solução IoT que a gente enxerga hoje? Existem basicamente 3 alternativas. Uma é o desenvolvimento e operação própria. A gente classifica isso como a empresa vai desenvolver todos os componentes, desde os sensores até a solução, contratar, ela tem a opção de contratar a telecom ou também desenvolver redes privadas.
Como pró, a gente enxerga que pode ser um diferencial competitivo dessas empresas para soluções de nicho de mercado, mas a gente enxerga também que tem alguns contras, como um time to market mais longo, você tem que ter uma necessidade de equipe multidisciplinar, que esse é um dos grandes motivos pelas quais existe uma dificuldade de escalar esse tipo de solução, né? Você tem um risco de falha de projeto grande em qualquer um desses componentes. É difícil você ter equipes que conheçam todos os componentes de IoT hoje, e você tem uma menor previsibilidade de custos. A indicação desses projetos, geralmente, não é que nenhum projeto possa ser feito dessa forma. A gente indica, geralmente, projetos para projetos de pequeno porte, onde você não precisa de uma escala muito grande, você tem uma área mais controlada, né? Um field mais controlado, você está mais próximo desses equipamentos, ou provas de conceito e projetos P&D. Essas geralmente são as indicações desse tipo de implementação. A outra opção seria a contratação de desenvolvimento de componentes separados, quer dizer, eu vou contratar só o sensor de uma empresa, eu vou contratar a telecom de outra, eu vou contratar a solução de outra e vou fazer eu a monitoração, enfim, seria um Lego, né, onde você consegue encaixar qual que seria a melhor situação para você. Quais são os prós disso, né? Você vai ter maior concorrência em todos os componentes, né? Você não acha tantas empresas que consigam entregar as soluções de ponta a ponta. Então, você tem uma redução dos custos de bitributação, sem dúvida, e possibilidade de substituição de fornecedores de forma mais simples. Esse sensor aqui não está me adiantando, então vou substituir esse sensor por esse. Contra, a gente tem uma matriz de responsabilidade muito complexa, que isso corrobora o que foi identificado na pesquisa da Microsoft, né? A gente vê que quando você tem um problema em operação, você vai ter as empresas jogando a responsabilidade uma para outra, né? Quer dizer, o cara que fez o dispositivo, o sensor, ele vai dizer que, olha, o problema não é do meu sensor, a maioria, estão todos funcionando. A equipe que fez a instalação, ela vai dizer, não, está instalado correto, não teve problema nenhum. A equipe de telecomunicação vai dizer, ó, a telecomunicação está funcionando, não estou identificando nenhum problema na rede. E a equipe de sistema vai dizer, olha, meu sistema está funcionando, não tem problema nenhum. Então, acaba que a empresa fica com uma dificuldade muito grande de identificar onde está o problema efetivamente, e você tem muita dificuldade e os projetos efetivamente acabam falhando por conta desse tipo de contratação. Tá? Além disso, você tem diferentes níveis de serviço, empresas que trabalham bem, outras que trabalham mal, SLAs diferentes, a complexidade na contratação é maior, o time to market também, e um risco alto de falha de projeto. Né? Indicação desse tipo de implementação é quando você não tiver nenhuma outra possibilidade de contratação end-to-end, ou desenvolvimento interno. A gente realmente não aconselha muito você separar vários componentes e contratar cada um de um. Tá? E o último, e que a gente mais defende, principalmente quando você pensa em escalar projetos, é a contratação end-to-end, né? Onde você vai contratar um fornecedor que ele vai ser responsável por te entregar a informação, que no fim das contas é o que a empresa precisa. Você não quer saber qual é o sensor, você não quer saber qual é a telecom, você não quer saber qual é a equipe de field, o que você quer é a sua informação do jeito que você precisa, num custo dentro do que você tem disponível, que garanta o ROI que você espera. Né? Então, a gente tem alguns prós, menor time to market, geralmente essas empresas já têm soluções prontas, você tem um custo de gestão muito menor, a matriz de responsabilidade está muito clara, você só tem que cobrar um fornecedor, né? Você tem um menor risco de projeto, compartilhamento de custos. Essas empresas geralmente elas não atendem uma única empresa, então elas conseguem compartilhar as equipes que fazem a sustentação da plataforma, as equipes que fazem o field, elas conseguem preços mais competitivos de telecom,
porque elas contratam em volumes maiores do que vocês contratariam. Então, essa é uma solução bem interessante. Tá? Contra é que você tem um processo de contratação mais complexo, mais longo, né? Um risco de continuidade no negócio se esse seu parceiro falhar, e a necessidade de consenso entre todas as áreas para a seleção de um fornecedor único. Né? Como a gente vê que os projetos hoje envolvem muitas áreas distintas, a gente enxerga que essa é uma dificuldade que precisa ser vencida. Indicação, a gente indica para qualquer projeto de IoT. Geralmente, você contratar uma empresa que te faça a entrega da solução de ponta a ponta, com um único fornecedor, geralmente ela traz resultados melhores. Tá? E aí, uma grande questão, eu foquei aqui na medição inteligente. Aqui eu não estou focando especificamente em energia, mas água, energia e gás, né? Quais são os pontos que a gente precisa levantar, Alex, para montar um ROI de uma solução de medição inteligente? ROI, pessoal, não é uma coisa exata, né? Cada empresa possui um ROI diferente, cada caso de uso possui um ROI completamente diferente, perguntas diferentes a serem feitas, itens diferentes a serem considerados. Falando um pouquinho de medição inteligente, alguns pontos que vocês precisam considerar. Primeiro, são os custos diretos, né, dessas operações. Qual é o custo das leituras por cliente? Qual o custo que vocês têm com os erros de leituras ou releituras que precisam ser feitas? Isso existe? Tem empresa que já não faz releitura. Qual é o custo que vocês têm com corte e religação, por exemplo, que isso pode ser feito remotamente, com a mesma solução que foi implementada para medição inteligente, né? Qual o custo para detecção de falhas? Se eu estou sem comunicação, se eu tô, isso é muito simples de identificar com energia elétrica, né? Se aquele ponto ele não tá ativo, muito provavelmente ele está sem energia. Então, você não precisa mais esperar a ligação de um cliente para saber que aquele cliente está sem energia. Você tem uma comunicação ativa. Outros custos que precisam ser considerados são os custos indiretos, né? Quais os custos de atendimento para reclamações de um erro de leitura? Né? Todas as empresas passam por isso, de terem erros de leitura realizados em campo e que geram também processos jurídicos, são processados. Muitas empresas têm um custo alto jurídico por conta de problemas relacionados a erros de leitura, né? Outra questão é qual o custo de impressão e entrega de contas. Quando a gente faz essa solução de medição inteligente, muitas vezes a gente consegue disponibilizar, quer dizer, a gente sempre consegue disponibilizar para o cliente final a solução para ele acompanhar o seu consumo em tempo real, né? Ou próximo do tempo real, né? À medida que as informações são disponibilizadas, depende da frequência que você solicitar a leitura. Mas a partir do momento que o cara está acompanhando todas as medições dele em tempo real, através de um aplicativo, ele está sendo alertado se o consumo dele está mais alto do que ele tinha previsto, ele está sendo alertado se ele tem algum vazamento na casa dele. Tudo isso traz uma aproximação muito grande com o cliente, e ele muitas vezes deixa, por exemplo, de pedir o envio da conta. Impressão e entrega de conta são custos que vocês podem não ter mais, né? E você consegue, além disso, ter uma previsão da demanda muito maior, segmentar essa demanda por tipo de cliente, segmentar a demanda por horário, por região, integrar essas informações com informações climáticas. Qual é o meu tipo de consumo, qual é o comportamento do meu consumo de acordo com a temperatura. Eu posso prever e fazer uma previsão muito melhor da minha demanda, de como eu vou distribuir a minha água, por exemplo, de como eu vou fazer a distribuição por horários. São coisas que você consegue extrair e muitas vezes você consegue também até uma redução do consumo, um consumo mais consciente do cliente, porque ele está acompanhando ali, ele está colocando metas ali nos aplicativos, por exemplo, que eles podem estar usando, né? Então,
os benefícios são muito grandes nesse tipo de aplicação. E a gente consegue enxergar, focando um pouco na medição inteligente, ainda, né? Esses benefícios, e a gente vê que nos próximos anos essa é uma tendência muito forte das utilities, né, de começar a adotar esse tipo de solução. A gente já tem várias alternativas aí de comunicação, como eu mencionei anteriormente, de redes de baixa potência, que tem um custo infinitamente mais baixo do que a rede 2G, que vocês estão já familiarizados, né? A gente tem uma possibilidade muito maior de trabalhar com distintas redes, onde você tem zonas de cobertura diferentes, e você consegue implantar soluções distintas de rede para a mesma solução. E, além disso, ainda tem aí a desoneração, como eu falei anteriormente, dos impostos, e que deve fomentar ainda mais a rede de Narrowband IoT também. Isso é uma expectativa nossa, né? E que ela tem uma cobertura também muito grande no mercado. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês em relação às implementações IoT, né? Eu vou passar aqui para vocês agora alguns use cases, alguns cases da Tivit de implantação dessas soluções. A gente fez a implantação, foi uma implantação bem significativa, foi há muitos anos atrás já, mas de uma grande distribuidora de energia do Brasil, um grupo. A gente implantou em toda a América Latina a medição remota, corte e religação em mais de 1 milhão de clientes, 1 milhão de clientes do grupo B. Na época eram aproximadamente 9 mil clientes do grupo A e mais 550 subestações. Eram monitoradas e operadas pelas soluções que a Tivit implementou. Um outro case relevante foi um projeto de automação de controle e abastecimento de água na zona oeste de uma grande capital do Brasil também. Esse projeto foi bem complexo, porque ele envolveu em obra civil, a gente precisava instalar sensores de grande porte nas válvulas, nas tubulações, né, para corte, fechamento de válvula, abertura de válvula e monitoramento de fluxo. Então, foi um projeto bem relevante que a gente realizou. A gente tem também um outro projeto, foram alguns outros focados para medição de combustível, bomba de combustível, né? As empresas distribuidoras queriam acompanhar a comparação entre o combustível vendido versus o comprado, para evitar fraude, né? Evitando perda de receita e problemas de imagem. Em relação à gestão de frotas, a gente tem uma solução que foi implantada, teve um sucesso muito grande, que é para a gestão de betoneiras, né? A gente implantou uma série de sensores monitorando todas as informações que estão disponíveis, são disponibilizadas pelos veículos, e ainda monitorando a rotação da betoneira. Então, a gente conseguia identificar em qual estágio do processo essa betoneira estava, se estava na carga, na descarga, se estava fazendo lavagem. Isso aumentou muito a produtividade e a assertividade na pontualidade de entregas. Esse nosso parceiro hoje é um dos maiores do Brasil, e conseguiu um aumento de eficiência muito importante. E, por último, um outro case interessante, já é completamente diferente, utilizando tecnologia de Bluetooth Low Energy, né? Que é uma solução para localização de pessoas dentro de um ambiente indoor. Nesse caso, ele está sendo utilizado para controle de pausas térmicas. Cada funcionário recebe um crachá Bluetooth e a gente instala portais nessas portas ou nesses ambientes. E esses portais, esses sensores que formam os portais, eles ficam lendo todos esses crachás Bluetooth, no caso,
para dizer a localização de um funcionário, quanto tempo ele ficou dentro de uma área fria e depois quanto tempo ele ficou de pausa. E essa solução trouxe bastante resultado para essas empresas. Bom, era isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Estou aberto a perguntas aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Temos algumas perguntas, sim. Eu vou combinar uma pergunta minha, que eu estava pensando em fazer, com uma pergunta que surgiu do público. Você, quando apresentou o problema de implantar IoT, você dividiu em 4 segmentos que têm que ser muito bem pensados e abordados. São coisas, sensores, comunicação e a solução central onde essa informação Sim. chega. É a pergunta combinada, inclusive, com a pergunta do público. Na sua experiência, qual é a parte mais crítica de custo para a solução de IoT que acaba impactando no cálculo do retorno do investimento? Uhum. Assim, como eu falei, Dimitri, não existe uma fórmula exata, porque eu acho que o fantástico do IoT, o que me fascina no IoT, é que cada projeto é um projeto completamente diferente. Por mais que a gente tenha uma medição inteligente, por exemplo, numa distribuidora de energia, ela vai ser diferente para outra distribuidora de energia, porque você tem componentes distintos de rede de cobertura, de exposição ao tempo, como estão feitas essas instalações, quais são os medidores que estão instalados. Então, assim, durante muito tempo, eu acho que o maior ofensor, principalmente quando a gente fala de OPEX, foram as redes de telecomunicação, né? Mas a boa notícia disso, né, é que as redes de comunicação, as opções que a gente tem hoje para redes de baixa potência, já são várias opções. A gente já tem o LoRa, tem o Sigfox, tem o Narrowband, e elas têm custos muito mais baixos do que os custos do 2G tradicional. Então, elas viabilizam muitos use cases por causa desse preço, né? De ser muito mais agressivo, fazer muito mais sentido financeiramente para as empresas. Ok. Outra pergunta, eu estou sempre combinando, é uma pessoa que está fazendo muitas perguntas e eu estou combinando as minhas perguntas. Quando você faz o business plan, você, pelo menos os que eu fiz antes de aprovar os investimentos. Sem dúvida. Antes de aprovar os investimentos, projetava o que eu ia investir, o CAPEX, OPEX, etc. e tal, e calculava o retorno. Na pergunta que surgiu aqui, eu queria ver a sua opinião. A pergunta é a seguinte: qual o melhor momento para ter um primeiro cálculo do ROI? Após a definição da solução final, visão clássica, ou, como tem visto em alguns casos, logo após a identificação do problema? Nesse caso, peraí que tem gente querendo fazer pergunta. Nesse caso, logo após a identificação, nesse caso, o ganho da solução estimada definiria o máximo custo necessário e, consequentemente, definiria a solução técnica. Uhum. Ou seja, qual é o momento? Calcula o clássico, depois você revê? Como é que é o... Geralmente, Dimitri, o principal é você levantar exatamente o problema e todos os custos associados a esse problema, né? Depois que você conseguiu levantar essas informações de forma bem precisa, a gente começa a desenvolver o projeto
e ver se tentar adequar as soluções que existem a um ROI, a um retorno que seja superior a esse custo que as empresas têm hoje, né? Então, necessariamente, a gente não está definindo o ROI logo depois da definição do problema, mas você está definindo qual é o seu custo máximo para aquela solução. Porque se você parar para pensar numa solução de medição inteligente, você tem o custo você pode empatar o custo de zero de todos os custos inerentes a essa solução, você pode empatar o custo. Só que o seu benefício em relação a esse custo é muito maior, porque ao invés de fazer uma medição por mês ou um corte e ligação por mês, você pode fazer N. Então, esse tipo de informação te traz outros benefícios muito maiores, né? Então, a gente, geralmente, primeiro definir, cara, qual é o retorno que eu preciso desse projeto. É esse. Se ele não bater esse custo que eu tenho, não faz sentido, né? Agora, é importante você também levantar quais são as receitas que você pode conseguir com esse projeto também, né? Que vão agregar não só a redução do custo, mas que vão ajudar o seu ROI. Ok, eu acho que a gente atingiu 1 hora de tempo, apesar do pequeno atraso. Só para complementar, quer dizer, quando você faz um business plan, você faz um business plan de 10 anos, correto? Sim. Né? Então, Depende do caso de uso, né? Se a gente falar de medição eletrônica, sim, mas são vários outros casos de uso de IoT. tá, perfeito. Mas a visão clássica é sempre você jogar num prazo para recuperar o Sem dúvida. investimento num determinado prazo. E a experiência que eu tenho é que uma das coisas mais difíceis é você ter os benefícios, quantificar os benefícios intangíveis. Sem dúvida. Esse é um detalhe extremamente difícil, e aí entra a experiência de quem está implantando e a eficiência que você ganha na sua operação. Né? Exatamente. Eu acho que esse tipo de benefício você consegue muitas vezes identificar alguns na prova de conceito ou visitar casos que já estão implementados. A gente tem um caso de medição inteligente recente que eu conheço de mercado e que eu tenho tido uma repercussão muito boa, por exemplo, foi o projeto da Sabesp, né, que eles fizeram a implantação de mais de 100 mil medidores eletrônicos, mais de 100 mil medidores inteligentes e estão tendo um resultado muito interessante utilizando redes de baixa potência, né? Então, faz muito bem você visitar essas empresas que têm um caso de uso muito parecido com o seu. Ok. Eu quero agradecer a você, Alex, a Tivit, ou Tivit, Tivit, pela participação nos webinários da UTCAL e espero continuar vendo vocês sempre conosco com as apresentações técnicas. Tenho certeza que vocês têm mais coisas a oferecer. Muito obrigado. Obrigado a todos. Espero que tenha sido de gosto de todos vocês e que valeu como um seminário técnico. Alex, pode se despedir do público. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado pela paciência. Desculpa mais uma vez os problemas técnicos, o atraso. Mas eu estou aí à disposição de vocês. Quem precisar, quem quiser tirar alguma dúvida, eu posso depois passar meus contatos pessoais. Peço para o Nós Dimitri. vamos entregar para você toda a lista dos participantes. Você certamente poderá mandar o seu e-mail para todos. Obrigado. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Estamos à disposição e fico aberto aí a futuras interações. Muito obrigado a todos. Até logo. Até o próximo no ano que vem. Um abraço. Abraço. Tchau.